E aí, sétimo ano, hoje nós vamos iniciar a aula 4, que trata sobre a população e a qualidade de vida do Nordeste, né? E aqui logo no livro, na página 168, começa a falar sobre a urbanização do Nordeste, e que houve uma grande melhoria, né, um grande avanço nessa região a partir do ano 2000, né? Então, nós vamos ver aqui no final que tem um mapa aqui que mostra a qualidade de vida da população que aumentou muito nessa região, né? A maioria das cidades estava com índices de desenvolvimento humano abaixo de 500 e hoje a gente já tem várias cidades, né, com índices de desenvolvimento humano bem melhor, né? Então aqui na página 168 fala que foi a partir da década de 80 que o Nordeste deixou de ter, né, como a maior parte da população vivendo nas áreas rurais para viver nas áreas urbanas, né? Foi uma das regiões que mais demorou a ocorrer esse processo, tá? Então, as cidades mais populosas hoje são Salvador, Fortaleza e Recife, que são cidades que a gente já viu nos capítulos anteriores que receberam uma industrialização. São cidades industriais e são cidades bastante populosas. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui, ó, página 169. Salvador é a maior cidade do Nordeste. O setor petroquímico ligado ao polo de Camaçari trouxe grande dinamismo para a região metropolitana de Salvador. Nela vivem mais de 3,9 milhões de habitantes e concentra cerca de 80% da indústria baiana, ou seja, é uma população bem grande, né? Quase 4 milhões de habitantes vivendo em Salvador. Fortaleza obteve grande crescimento devido ao incremento das atividades turísticas e à sua condição de polo regional, recebendo grandes investimentos industriais e no transporte. E Recife teve grande desenvolvimento na década de 70 em virtude da instalação de complexos industriais na cidade, sob incentivos do governo federal. Atualmente apresenta alguns polos industriais dinâmicos como têxtil e de eletrodomésticos, de cerâmica e de bebidas. Como vocês podem ver aí, são cidades que elas se industrializaram. E essa industrialização fez com que muitas pessoas saíssem das áreas mais rurais, das áreas mais afastadas do próprio Nordeste e migrassem para essas cidades, né? Então essas cidades elas tiveram um grande crescimento populacional por causa da industrialização, assim como ocorreu em muitas cidades brasileiras, né? Muitas capitais brasileiras tiveram essa mesma dinâmica aqui, inclusive o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? As capitais do Nordeste também sofreram esse processo. Aqui, na página 169, mostra que o Nordeste ainda tem alguns problemas, né? Como a desigualdade, falta de saneamento básico, moradia, desemprego. A violência nas capitais do Nordeste é uma violência muito alta. E aqui nós temos um gráfico mostrando a taxa de tratamento de esgoto por região. E aí o Centro-Oeste, e o Sudeste e o Sul, né? Aparecem aí com melhores índices, né? Notem que nenhuma das regiões tem mais de 50%, né, mais da metade do esgoto tratado. Mas a região Nordeste se destaca negativamente porque 71% do esgoto produzido lá no Nordeste ele não é tratado. O Nordeste só perde, né, só tem números melhores do que a região Norte, que 86% não é tratado. Então, só aqui a gente vê um índice de uma desigualdade, né, de um problema social grave, porque a falta de tratamento do esgoto pode causar uma série de doenças, uma série de problemas para a população, tá? E aí, na página seguinte, a gente vê aqui, ó, as regiões Norte e Nordeste apresentam, em geral, piores indicadores sociais quando comparadas às demais regiões. No caso do Nordeste, a decadência da economia açucareira, a partir de meados do século XVII, contribuiu para o empobrecimento da população, assim como para a manutenção
de históricas desigualdades sociais. O dinamismo econômico recente, porém, resultou em melhoras, né, nas condições de vida da população. Nos anos recentes, a taxa de mortalidade infantil na região Nordeste apresentou grande redução. Em 2000, a média da região era de 45 mortes, né, por 1.000 nascidos vivos. E agora houve uma redução para 17. Então, o que a gente pode concluir disso? Que houve um investimento, vem acontecendo um investimento há algumas décadas na região. O fato dessa região ter se industrializado e recebido investimentos do governo e da iniciativa privada fez com que muitas das cidades, né, muitas melhorassem e que as condições de vida dessa população também melhorassem. Se a gente comparar os mapas, né, nós temos esse mapa aqui, vocês podem dar uma olhada aí no livro, né? Aqui, tudo que está em vermelho, né, nesse mapa aqui, esse mapa é do ano 2000, né? Tudo que está em vermelho são localidades em que o desenvolvimento humano, ou seja, a qualidade de vida, ela é muito ruim, tá? É muito baixo. E aí, se a gente comparar com este mapa aqui de 2010, né, a mesma região Nordeste, ó, vocês podem ver pontos laranja e amarelo. Se a gente for ver no gráfico aqui, ó, laranja significa um índice de desenvolvimento baixo e o amarelo médio, tá? Enquanto a gente tinha um índice muito baixo aqui no ano 2000, em 2010 a maior parte já estava em baixo, ou seja, houve um crescimento. Em algumas cidades, principalmente aqui do Ceará, Pernambuco e da Bahia, já estava alcançando o índice de desenvolvimento médio. Então, houve uma melhora, tem ocorrido uma melhora nas condições de vida da população. É o ideal ainda? Não, né? Ainda tem que evoluir muito, principalmente naqueles pontos que a gente já tratou, né? Falta de saneamento, falta de moradia, desigualdade social que ainda é muito grande, a questão, né, da violência. As cidades nordestinas são uma das mais violentas do nosso país. Então, para alcançar índices de desenvolvimento de algumas cidades do Sudeste e do Sul do Brasil, falta muito. Mas o Nordeste vem melhorando os seus índices nos últimos anos, tá? Então, para a gente fechar, para fixar bem essa matéria, não deixem de fazer os exercícios desta página aqui, tá? E na próxima semana a gente fechou o Nordeste hoje, né? Na próxima semana a gente começa a falar sobre a região Sudeste do país, tá? Uma boa semana para vocês e até a próxima.